Viva como um milionário a caminho de se tornar um. Sejam todos bem-vindos ao canal Neville Goddard Português. Se gostar do vídeo, dê o like e inscreva-se agora mesmo. Fomos ensinados muitas mentiras sobre o dinheiro, e alguns de vocês provavelmente ouviram algumas dessas mentiras. Uma das mentiras que ouvimos é que o tempo é dinheiro. Isso é uma mentira, e não apenas uma mentira, mas uma mentira muito prejudicial, uma mentira que cria pobreza e devastação. Tempo é dinheiro. Aqui estamos nós. Bom dia, YouTube, Neville Golden aqui, e hoje vou falar sobre como ficar rico, parte 2. Algumas pessoas perguntaram nos comentários do vídeo anterior por que você fala tanto sobre dinheiro. Algumas pessoas nem dizem por que você, porque quando as pessoas estão desgostosas, elas não se referem a você como você, elas se referem a você como esse cara, o falso profeta, o que seja. Vou dizer por que falo tanto sobre dinheiro, porque é algo que afeta cada dia de nossas vidas. É a coisa na qual a maioria das pessoas gasta a maior parte do tempo, tentando descobrir como conseguir dinheiro. Acredito que o problema que as pessoas têm comigo falando sobre enriquecer é o fato de que elas nem sequer definiram para si mesmas o que é ser rico. Porque, em comparação com a maioria das pessoas no mundo, eu falo sobre enriquecer, porque uso o termo rico, e uso o termo rico porque a Bíblia usa o termo rico. Portanto, não tenho problema com isso, não tenho problema com o termo rico, não tenho problema com o termo rico, não tenho problema com o termo abundante, não tenho problema com o termo prosperidade ou próspero. Não tenho problema com nenhum deles, todos estão na Bíblia. Se você tem um problema com eles, discuta com Deus, não comigo. Mas o motivo pelo qual falo sobre essas coisas é porque são importantes. As pessoas dizem, mas Jesus era pobre. Ok, eu entendo que você acha que Jesus era pobre, mas só porque você pensa isso não significa que seja verdade. Perguntei a alguém essa pergunta nos comentários, e eu disse, se Jesus era pobre, por que ele precisava de um tesoureiro? E eles disseram que ele precisava de um tesoureiro apenas para distribuir dinheiro aos pobres. De onde eles tiraram o dinheiro para distribuir aos pobres? Vamos pensar em tudo isso até o fim. O motivo pelo qual falo com as pessoas sobre dinheiro é porque é uma das coisas mais importantes em suas vidas. É uma das coisas mais importantes em nossas vidas. É uma das coisas mais importantes na vida, e se você não tem dinheiro, sente que não consegue respirar. Portanto, está ali com o oxigênio, não é tão importante quanto o oxigênio, mas às vezes parece que é, portanto, falo sobre enriquecer porque as pessoas sabem que estão procurando por isso. Acredito que, se Jesus estivesse aqui hoje, não posso provar isso, mas acredito que, se Jesus estivesse aqui hoje, ele falaria com as pessoas sobre coisas que importam para elas, porque é o que ele fez na Bíblia. Se as pessoas estivessem com fome, ele as alimentava, se estivessem com sede, ele dava algo para beber, se estivessem doentes, ele as curava. Jesus sempre atendia às necessidades que as pessoas sabiam que tinham antes de atender à necessidade que ele sabia que tinham. E é aí que alguns de vocês estão presos. Vocês estão tão imersos na religião de suas igrejas e obtêm toda a doutrina do pastor, não estudam a Bíblia por si mesmos. Agora, você pode discordar de algumas conclusões a que cheguei, mas se você discordar, aqui está o que vou pedir a você, se você discordar de algo que ensino da Bíblia, estude a Bíblia por si mesmo. Não obtenha toda a doutrina do pastor, porque muitos pastores não estudam. E estou lhe dizendo, se estou ensinando algo, pode confiar, eu estudei. De qualquer forma, é por isso que falo sobre dinheiro, porque é importante, e não me incomoda. E o motivo de eu estar sendo tão intenso sobre isso é porque não quero que as poucas pessoas que têm um problema com o que compartilho afetem negativamente as pessoas que vieram exatamente pelo que estou ensinando. Há uma razão para estarmos recebendo 1,4 milhão de visualizações por mês neste canal, e não é porque sou o que quer que seja. Não sou nem um pouco teatral, então acho que sou. Então, é por isso que ensino sobre dinheiro, e vou continuar ensinando sobre dinheiro, vou continuar ensinando sobre a Bíblia, e não acho que esses assuntos sejam diametralmente opostos. Na verdade, a Bíblia fala muito sobre dinheiro e fala muito sobre negócios. E se você não viu isso, talvez seja porque está lendo a Bíblia através de sua religião. Você coloca suas lentes religiosas e tudo o que você vê quando lê a Bíblia é religião, mas a realidade é que a Bíblia não é um livro sobre religião, e eu sei que vou receber algumas críticas por dizer isso. Ela contém religião, mas não se trata de religião, mas sobre isso em outro vídeo, ok? Então agora que eu tirei isso do meu sistema, posso te ensinar como enriquecer, parte 2. No último vídeo que fizemos sobre como enriquecer, falamos sobre como você deseja criar um produto e ter um negócio baseado em produto em vez de um negócio baseado em serviços, e se você tiver um lucro de 20%, você o vende.
Não vou refazer todo o vídeo, apenas vá assistir, ele se chama Como Enriquecer, ok? Então, hoje vamos falar sobre como criar estabilidade através da riqueza, o que isso significa, como criar estabilidade em suas finanças através da riqueza. Porque na semana passada, falamos no último vídeo que fiz, falamos sobre como criar $1 milhão em fluxos de caixa, o que eu chamo de fórmula do milionário de fluxo de caixa. Neste treinamento, o vídeo que estou prestes a fazer agora, chamo de fórmula do milionário virtual, como viver como um milionário a caminho de se tornar um. Não sei se isso soa atraente para você, mas eu adoraria poder viver como um milionário a caminho de me tornar um. Quando digo viver como um milionário, não estou falando em comprar um Lamborghini e viver em uma mansão, estou falando em ter mais dinheiro do que o necessário para sobreviver. A maioria das pessoas acha que está vivendo, mas na verdade, está apenas existindo. A vida deve ser vivida ao máximo, porque eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. A vida deve ser vivida ao máximo em todos os aspectos de nossas vidas, a menos que tenhamos uma missão específica de Deus para algo diferente. Então, hoje vou te ensinar o que chamo de fórmula do milionário virtual. A fórmula no último vídeo foi a fórmula do milionário de fluxo de caixa, a fórmula deste vídeo será chamada de fórmula do milionário virtual. Então, o que vou fazer é fazer uma pergunta para começar. Fomos ensinados muitas mentiras sobre dinheiro, e alguns de vocês provavelmente ouviram algumas dessas mentiras. Uma das mentiras que ouvimos é que o tempo é dinheiro, ok, isso é uma mentira, não é apenas uma mentira, é uma mentira muito prejudicial, é uma mentira muito trágica. O tempo não é dinheiro, o tempo é mais valioso que o dinheiro, é melhor que o dinheiro, é maior que o dinheiro. Porque se você ficar sem dinheiro, você sempre pode conseguir mais, mas se você ficar sem tempo, é o fim do jogo. Acredito que todos nós concordaríamos que se eu dissesse, escreverei um cheque de $100 mil para você hoje, na verdade, escreverei um cheque de $1 milhão para você hoje, quem quer, todos levantariam as mãos, certo? Todos levantariam as mãos, certo? Mas e se eu fizesse a estipulação de que, se eu escrever um cheque de $1 milhão para você hoje, você terá que encerrar sua vida hoje? Quem quer? Ninguém quer. Por quê? Porque você já sabe intuitivamente que o tempo é mais valioso que o dinheiro, você vê? Então vemos que isso é uma mentira. No entanto, vamos inverter a situação. E se você descobrisse hoje que tem uma doença terminal e tem $1 milhão guardados em sua conta de aposentadoria ou talvez em sua casa, ou $1 milhão em criptomoedas, o que você faria se descobrisse que tem uma doença terminal que não é coberta pelo seguro, mas que pode ser tratada com $1 milhão e funcionou 100% das vezes para todos que a usaram? Quantos de vocês gastariam seu $1 milhão nesse tratamento? Porque para você, o tempo é mais valioso que o dinheiro. Portanto, já sabemos que o tempo não é dinheiro, mas dizemos que o tempo é dinheiro. Você pode estar se perguntando por que eu digo que é uma mentira prejudicial. A razão pela qual digo que é uma mentira prejudicial é que, se eu passar pela vida conscientemente dizendo que o tempo é dinheiro, vou agir como se o tempo fosse dinheiro, vou vender muito do meu tempo por um pouco do dinheiro de outra pessoa, porque valorizo ambos igualmente, ou a maioria das pessoas realmente valoriza mais o dinheiro do que o tempo em sua vida cotidiana, embora consciente ou subconscientemente percebam que o tempo é mais valioso que o dinheiro. Portanto, se acredito que o tempo é dinheiro, vou desperdiçar muito tempo para economizar um pouco de dinheiro, e não faço isso. A razão pela qual não faço isso é porque tenho apenas uma quantidade limitada de tempo na Terra, está nomeado para o homem morrer uma vez, depois disso vem o julgamento. Então eu sei que vou morrer, a menos que Cristo retorne antes que eu morra, então vou viver minha vida ao máximo. E sei que vou morrer, então se acredito na mentira de que o tempo é dinheiro, vou desperdiçar muito tempo tentando economizar dinheiro, e eu não acredito em desperdiçar tempo para economizar dinheiro. É por isso que, e eu sei que isso não deve soar condescendente ou arrogante, porque não sou arrogante, sou apenas um cara comum, não sou arrogante. Mas esta é a minha crença. Agora, nossa faxineira está em nossa casa limpando. Minha esposa sabe como limpar, gosta de limpar, na verdade, ela nem queria uma faxineira. Mas eu queria uma faxineira porque eu queria poder passar mais tempo com minha esposa em vez de ela limpar a casa quando estou em casa, então faz sentido para mim. É por isso que pago uma empresa para cortar a grama da minha casa. Porque prefiro pagar a eles, eles podem cortar a grama melhor e de forma mais eficiente, e não desperdiça meu tempo. Eu valorizo mais o meu tempo do que o dinheiro, é por isso que agora, uma empresa de lava rápido está lavando o meu carro toda quarta-feira, eles estão lá fora lavando o meu carro agora. Porque valorizo meu tempo, não vou lavar meu carro, não vou cortar a grama, não vou consertar o vaso sanitário, porque prefiro pagar alguém para fazer isso, faz mais sentido.
Então, o que vou dizer é que acredito que muitas pessoas dizem que não se importam tanto com o dinheiro, mas se elas mesmas fazem algo para não ter que pagar a outra pessoa para fazê-lo, prefiro pagar a outra pessoa para fazer isso, porque meu tempo é mais valioso que o dinheiro, é por isso que faço isso. O outro problema da mentira de que o tempo é dinheiro é que, se acreditar que o tempo é dinheiro, não apenas vou desperdiçar muito tempo tentando economizar dinheiro, não faço isso. Acredito que muitas pessoas que dizem que não se importam muito com dinheiro, farão algo por si mesmas para não terem que pagar a outra pessoa para fazê-lo. Eu prefiro pagar a outra pessoa para fazer isso para não ter que fazê-lo. Faz mais sentido assim. O outro problema com a mentira de que o tempo é dinheiro é que, se acredito que o tempo é dinheiro, não apenas vou desperdiçar muito tempo tentando economizar dinheiro, não faço isso. E a razão pela qual não faço isso é porque tenho apenas uma quantidade limitada de tempo na Terra, está nomeado para o homem morrer uma vez, depois disso vem o julgamento. Portanto, sei que vou morrer, a menos que Cristo retorne antes de eu morrer, então vou viver minha vida ao máximo. E sei que vou morrer, então se acredito na mentira de que o tempo é dinheiro, vou desperdiçar muito tempo tentando economizar dinheiro e não acredito em desperdiçar tempo para economizar dinheiro. É por isso que, e sei que isso não deve soar condescendente ou arrogante, porque não sou arrogante, sou apenas um cara comum, não sou arrogante. Mas esta é a minha crença. Agora, nossa faxineira está em nossa casa limpando. Minha esposa sabe como limpar, gosta de limpar, na verdade, ela nem queria uma faxineira. Mas eu queria uma faxineira porque eu queria poder passar mais tempo com minha esposa em vez de ela limpar a casa quando estou em casa, então faz sentido para mim. É por isso que pago uma empresa para cortar a grama da minha casa. Porque prefiro pagar a eles, eles podem cortar a grama melhor e de forma mais eficiente, e não desperdiça meu tempo. Eu valorizo mais o meu tempo do que o dinheiro, é por isso que agora, uma empresa de lava rápido está lavando o meu carro toda quarta-feira, eles estão lá fora lavando o meu carro agora. Porque valorizo meu tempo, não vou lavar meu carro, não vou cortar a grama, não vou consertar o vaso sanitário, porque prefiro pagar alguém para fazer isso, faz mais sentido. Então, o que vou dizer é que acredito que muitas pessoas dizem que não se importam tanto com o dinheiro, mas se elas mesmas fazem algo para não ter que pagar a outra pessoa para fazê-lo, prefiro pagar a outra pessoa para fazer isso, porque meu tempo é mais valioso que o dinheiro, é por isso que faço isso. Economizar um pouco de dinheiro, eu vou vender um monte do meu tempo por um pouco do dinheiro de outra pessoa, certo? E assim, sempre é uma má ideia. Então, em vez de fazer isso, talvez eu deva fazer o que a Escritura ensina, não sei, a Escritura diz alguma coisa sobre tempo e dinheiro, talvez? Eu acho que diz. Efésios, capítulo 5, versículo 20. Acho que diz algo como resgatar o tempo, porque os dias são maus. Aí está, em resgatar o tempo. Vá verificar, não aceite minha palavra por isso. Aqui está o que a palavra resgatar significa. Em resgatar significa comprar de volta, resgatar da perda e melhorar a oportunidade. Portanto, a Escritura me diz claramente para comprar de volta meu tempo, resgatá-lo da perda e melhorar minha oportunidade. Por quê? Porque os dias são maus. Essa palavra mal não é mal como o diabo é mal. Faça estudos de palavras se você quiser saber o que a Bíblia está dizendo e não apenas o que ela diz. Pesquise as palavras, porque se você não souber o que as palavras significam, você não pode saber o que a palavra significa, certo? Ok. Então, a palavra mal é difícil na natureza. Portanto, o que a Escritura está nos dizendo para fazer é comprar de volta nosso tempo, resgatá-lo da perda e melhorar a oportunidade, porque a vida é difícil. Portanto, se estou vendendo meu tempo, não estou apenas fazendo o oposto do que a Bíblia diz, estou me perguntando por que não consigo progredir. Estão me acompanhando? Portanto, aqui está o que temos que fazer. Temos que parar de acreditar na mentira de que tempo é dinheiro. Temos que acreditar na verdade de que o tempo é maior do que o dinheiro. Mas aqui está o que realmente temos que entender: o tempo não é apenas maior do que o dinheiro, mas o tempo é infinitamente maior do que o dinheiro. Porque quando você fica sem tempo, você não consegue mais tempo. Você pode conseguir mais dinheiro. Ok. Eu passei por tudo isso como introdução para o que vou dizer a seguir, e o que vou dizer a seguir é o seguinte: o milionário, a taxa com que você está economizando dinheiro agora. Porque aqui está outra mentira que nos disseram: uma das coisas mais importantes que você pode fazer com dinheiro é economizá-lo. Eu afirmo que economizar dinheiro é sempre uma má ideia. Agora, economizar dinheiro em coisas como encontrar um bom negócio, como não desperdiçar dinheiro, é também uma má ideia. Quando digo economizar, estou falando de economizar dinheiro em um banco, é sempre uma má ideia. Por que economizar dinheiro é uma má ideia?
Porque o banco é uma instituição financeira e eles entendem as regras, e eles entendem que você não entende as regras. Portanto, aqui está a regra número 1: o banco sempre lhe dará uma taxa de juros mais baixa do que a taxa de inflação, o que significa que você está economizando algo que está se desvalorizando ao longo do tempo. Portanto, você não deve economizar dinheiro, você deve investir dinheiro. Investir dinheiro significa que você está multiplicando-o. Eu sei que algumas pessoas provavelmente têm um problema com isso também, mas Deus é um Deus de multiplicação e seus princípios são princípios de multiplicação. Portanto, a taxa com que você está economizando dinheiro agora, vamos fazer algumas contas. Quero que você, no YouTube, faça algumas contas. Quero que todos vocês aqui na sala comigo hoje façam algumas contas. Prontos? Peguem a caneta, o papel ou a calculadora no telefone e vou fazer uma pergunta. A taxa com que você está economizando dinheiro agora, quanto tempo vai demorar para economizar $1 milhão? Você pode se perguntar por que escolhi $1 milhão. É porque tem muitos zeros e 1, que é um número bem simples, todos podem contar até 1. É um número simples. Agora, algumas pessoas querem se aposentar. Alguém aqui quer se aposentar? Algumas pessoas querem se aposentar. Não há nada de errado em querer se aposentar. Então, quanto você vai precisar para se aposentar? Bem, se você quiser conversar sobre isso mais tarde, podemos discutir. Então, a taxa com que você está economizando dinheiro agora, quanto tempo vai demorar para economizar $1 milhão? Vamos supor que você está economizando, ou melhor, investindo. Vou chamá-lo de economizar porque é o que a maioria das pessoas faz, certo? Antes deste vídeo, você estava economizando, ok? A maioria das pessoas está economizando. Então, digamos que você esteja economizando $100 por mês. Quanto tempo vai demorar para economizar $1 milhão? Vai demorar 833 anos. Agora, não tenho certeza de quantos anos você terá em 833 anos, mas eu terei 864. Não, terei 894. Terei quase 900 anos quando economizar $1 milhão, 100 por mês. Então, para mim, isso não é o plano. Ok, talvez eu deva fazer melhor do que isso, talvez eu deva economizar $1.000 por mês. Se eu puder economizar $1.000 por mês, levará apenas 83,3 anos. Bem, eu não sei quantos anos você terá em 83,3 anos, mas eu terei 144,3 anos. E sim, ainda será $1 milhão, mas estarei tão cansado que não terei energia para aproveitá-lo, certo? Aos 144,3 anos. Economizar dinheiro não é o plano, porque a maioria das pessoas concorda que a maioria das pessoas nos Estados Unidos não está economizando $1.000 por mês, certo? Então, se você quiser fazer isso em um prazo mais razoável, talvez deva economizar 10 mil por mês. Bem, aqui está o problema com isso: a maioria das pessoas não pode fazer isso, mesmo que queiram. Mesmo assim, levará apenas 8,33 anos. Isso é melhor, mas vai economizar $1 milhão. Se você economizar $1 milhão, você é um milionário, certo? Mas se você gastar $1 depois de obter esse milhão, você ainda é um milionário? Não, você tem 999.999. E leva muito tempo para dizer isso. Acho que ninguém vai terminar de ouvir você até o final desse número. Você não é mais um milionário, você é 999.999, certo? Então, se por acaso, por alguma reviravolta estranha do destino, você tiver um tio perdido há muito tempo que ficou sabendo de você não teve filhos e deixou $1 milhão para você, isso é bem legal. Já sabemos que se você quiser continuar sendo um milionário, não pode gastar o dinheiro. O que você vai fazer? Vai viver com os juros, certo? Vamos supor que você possa obter uma taxa de juros de 6% em seu $1 milhão. Quanto dinheiro isso vai te dar por ano? $60 mil por ano. Agora, não é apenas $60 mil por ano, aqui está o que está te dando $60 mil por ano e está te dando sua vida de volta, porque agora você não precisa trocar seu tempo por $60 mil por ano de um chefe. Estão entendendo? Agora você tem $60 mil e tem todo o seu tempo de volta. Agora você tem $60 mil e todo o seu tempo de volta. Oh, legal, vamos lá. Portanto, se eu pegar esses $60 mil e dividir por 12 meses, vai dar $5 mil por mês, certo? Portanto, se eu economizar $1 milhão e conseguir obter 6%, ele me proporcionará um estilo de vida de $5 mil por mês em fluxo de caixa passivo.
Agora, tenho tanto tempo quanto dinheiro para aproveitar e agora posso passar meu tempo com as pessoas que mais me importam, em vez das que menos me importam. Alguém me entende? Portanto, $1 milhão. Para mim, se você conseguir $1 milhão, vá em frente e compre seu carro do sonho. Provavelmente não é a melhor ideia, a menos que você vá comprar o seu carro dos sonhos a prazo e permita que esses 6% quitem a dívida desse carro dos sonhos, certo? Vocês estão acompanhando? Então, vocês podem estar se perguntando, e Neville, por que você passou por todas essas etapas? Bem, eu aprendi que amo a matemática da escola primária, na verdade, amo quase tudo da escola primária. De fato, me saí muito bem na maior parte da escola primária, fui muito bem até o 3º ano, mas no 4º, 5º e 6º anos, não tanto, mas cheguei até a metade com notas A e B, o resto, bem, nem tanto. Então, por que fiz tudo isso? Porque aprendi uma equação matemática, um princípio matemático na escola primária que é incrível. Vocês estão prontos para ouvir? Aqui está, quando duas coisas são iguais a uma mesma coisa, elas também são iguais entre si. Cara, eu me sinto bem ao dizer isso. Vocês sentiram isso? Vocês sentiram isso? Duas coisas que são iguais a uma mesma coisa também são iguais entre si. Eles têm que ser, certo? Duas coisas que são iguais a uma mesma coisa também são iguais entre si. Isso é tão bom. Vocês podem estar se perguntando por que isso é tão bom. Porque se eu tiver $1 milhão investidos a 6% e isso me render $5 mil por mês de fluxo de caixa passivo, isso significa que qualquer coisa que eu crie que me dê $5 mil por mês de fluxo de caixa passivo é igual a ter $1 milhão investidos a 6%. Oh, droga, acabei de mudar minha própria vida novamente. Espero que alguém mais venha comigo nessa jornada. Agora, em vez de eu trabalhar primeiro, eu chamo isso de fórmula de milionário virtual por um motivo. Porque você pode viver como um milionário a caminho de se tornar um. Esta foi a primeira fórmula de milionário que eu desvendei muitos anos atrás. Levei-me a $5 mil por mês de fluxo de caixa passivo, e tenho boas notícias para todos aqui hoje, ótimas notícias, na verdade. $5 mil por mês de fluxo de caixa passivo é bastante simples de alcançar agora. Não é necessariamente fácil para algumas pessoas, dependendo de onde você está na escala de influência, mas é simples. Se você ainda não chegou lá, eu recomendaria que você comece com a fórmula de milionário virtual. Isso seria a minha recomendação se você ainda não fez nada. Agora, a pergunta é, em como chego a $5 mil por mês de fluxo de caixa passivo? Essa é uma boa pergunta. Aqui está a resposta. Você deseja criar o que é conhecido como um programa de continuidade. O que é um programa de continuidade? Um programa de continuidade é algo que você compra uma vez, mas paga mensalmente, como os minutos do seu celular, o plano de dados do seu celular e o plano ilimitado do seu celular. É realmente limitado, é ilimitado apenas até você ultrapassar o limite que eles querem que você ultrapasse e, em seguida, eles limitam você. Esse é um plano de celular, certo? Isso é um programa de continuidade. A Netflix é um programa de continuidade. O Amazon Prime Video é um programa de continuidade. O Apple Music é um programa de continuidade. Vocês estão entendendo? Sites de associação também são programas de continuidade, como a Netflix, mas a pergunta é, em que tipo de programa de continuidade podemos criar? Por que não vou começar outra Netflix? Cheguei tarde demais para isso. Não sou dono de uma empresa de celular, então não vai ser isso. Não posso vender eletricidade para as pessoas, isso não é um programa de continuidade para mim. O que é realmente interessante é que eu nunca tinha pensado nisso antes, nunca disse isso antes, nunca tinha pensado nisso antes até agora. Uma das razões pelas quais as pessoas lutam é porque pagam contas mensais de continuidade, mas não recebem pagamentos mensais de continuidade. Vocês têm despesas no piloto automático, mas não têm receitas no piloto automático. Para mim, faz sentido ter despesas no piloto automático, por que não colocar alguma receita no piloto automático? É como as pessoas gastam dinheiro o dia todo, todos os dias, recebem pagamento uma vez por semana e se perguntam por que não conseguem progredir. Bem, por que você está recebendo 1/5 do que ganharia, 1/7 parte do que ganharia, 1/30 parte do que ganharia, sabe? E o que faço? Gosto de ser pago todos os dias, só quero ser pago todos os dias. Você acorda e está mais rico do que estava quando foi dormir. Algumas pessoas podem não gostar disso. Podem não gostar de ouvir que acordam mais ricas do que estavam quando foram dormir. Alguém pode dizer, e não era assim antes de ir para a cama. Mas estou lhes dizendo como funciona, como é minha experiência de vida.
Estou lhes dizendo que, não para que pensem que sou incrível, mas para que saibam que, se essa é minha experiência de vida, também pode ser a de vocês. Alguns podem dizer, e não me importo, só quero ajudar os pobres e espalhar o evangelho. Bem, se você tivesse mais tempo, poderia espalhar mais o evangelho e ajudar mais os pobres, se tivesse mais dinheiro. Estou apenas dizendo. Vamos entender o conceito. A pergunta agora é, como faço para criar um programa de continuidade? Bem, você pode começar com um site de associação. Comecei com um site de associação onde as pessoas pagam uma taxa mensal para ter acesso ao seu conteúdo. É isso que um site de associação é. Suponhamos que você tenha um site de associação que custe $100 por mês para ter acesso. Tive membros, por exemplo, o site de associação mais caro que já paguei custava $800 por mês, era em 2003 ou 2004. Custava $800 por mês e eles só descontavam $800 do meu cartão de crédito todos os meses. $100 por mês me parece razoável. Tudo o que você precisa são 50 membros e você é um milionário virtual. Incrível, não é? Com 50 membros, você é um milionário virtual. Tenho um amigo que tem um site de associação e cobra $80 por mês, e ele tem 7.000 membros. Quanto isso dá? $560 mil por mês. Isso é muito, certo? É $56 mil por mês. Isso é fantástico. E é como, isso é real, pessoal, isso é como as pessoas criam riqueza de forma passiva. No entanto, os sites de associação não são o único tipo de programa de continuidade, é apenas um dos 3 que vou mencionar. Você também pode criar um boletim informativo. O que é um boletim informativo? Um boletim informativo é uma carta que você paga mensalmente. Pode custar $30 por mês, $50 por mês, $100 por mês ou até $100 por ano. Pode ser um boletim informativo anual. Você pode ter um boletim informativo mensal, um boletim informativo semanal. Portanto, se você tiver um boletim informativo de $25 por mês, tudo o que você precisa são 200 membros. Parabéns, você é um milionário virtual. Isso é empolgante, não é? Ou será que estou imaginando isso? Isso é algo que todos podem fazer. Agora, aqui está o meu favorito, o número 3, em Seja o Banco. O que isso significa? Significa vender coisas para as pessoas em parcelas. Uau, fiquei arrepiado. O que quero dizer com Seja o Banco? O banco empresta dinheiro para as pessoas o tempo todo, e elas pagam parcelas. Você também faz isso com seu cartão de crédito, com sua casa. Bem, se funciona para o banco, por que você não faria o mesmo? Portanto, vamos supor que você tenha um programa de coaching que custa $55 mil. Alguém faz isso. Eles fazem as pessoas pagarem $28.500 adiantado e, em seguida, pagarem $510 por semana para quitar o saldo de $55 mil. Eles pagam $510 por semana por um ano. Se você tiver pessoas fazendo isso, pode ter 20 pessoas fazendo isso e ganhar $100 mil por mês. Com 40 pessoas fazendo isso, você ganha $200 mil por mês. É 220 mil por mês antes mesmo de sair da cama. Você percebe que, se tiver uma fazenda de porcos gordos, parar de fumar e cultivar um grande jardim, poderá viver com $220 mil por mês. Era para ser uma piada, mas acho que vocês não entenderam. Não como carne de porco, não fumo e não cultivo um jardim, mas isso é $220 mil por mês. Alguém pode viver com isso. Isso é $220 mil por mês. É engraçado, não é? É até meio estranho, é uma piada invertida, é assim, é uma piada ao contrário. Isso é incrível, isso é real, pessoal, é assim que as pessoas criam riqueza de forma passiva. Agora, vou dar mais um exemplo, porque estou apenas começando nisso, nem lancei ainda. É o número 4, é o último que quero mencionar em Software como Serviço, SaaS. O que é isso? É um programa de software pelo qual as pessoas pagam mensalmente. Existem muitos programas de software que eu pago mensalmente, pago $500 por mês pelo Zoom, acho que é esse o valor. $500 por mês pelo Zoom. Bem, se o Zoom tiver 1 milhão de pessoas pagando $500 por mês, isso é $500 milhões por mês. Você pode não chegar a 500 milhões por mês, mas se tiver algo que custe $500 por mês e conseguir 100 pessoas pagando, isso é $50 mil por mês. Estão entendendo? Isso realmente funciona,
pessoal. Nossa receita de continuidade neste negócio é de cerca de $240 mil por mês antes mesmo de sairmos da cama. Portanto, você acha que nos preocupamos com folha de pagamento? Não. Você acha que nos preocupamos com impostos? Não. Você acha que nos preocupamos em pagar a hipoteca deste prédio? Não, não nos preocupamos com nada disso, porque essas fórmulas, isso não é algo que li em um livro e agora estou aqui para ensinar a vocês. É assim que eu vivo minha vida, e eu sei que vocês podem viver suas vidas assim também. E para aqueles que acham que o dinheiro não é tão importante ou não se importam tanto com dinheiro, seja o que for, se você estiver gastando todo o tempo e trocando 60 horas por semana por dinheiro, se você pudesse recuperar todo esse tempo e fazer todas as coisas que diz serem tão importantes, então provavelmente estaria em uma situação melhor e poderia ajudar muito mais pessoas do que pode agora. Se isso fez sentido para você, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, comente no vídeo, mesmo que discorde de mim, está tudo bem, mas seja respeitoso. Se usar palavrões, vou excluir seu comentário. Se chamar nomes, vou decidir se deixo ou não, dependendo de quão ridículo seja. Mas convido você a discordar de mim, mas saiba por que está discordando, não apenas porque sua igreja não ensina a mesma coisa ou porque seu professor universitário não ensina isso. Isso não é o suficiente. Gostaria de agradecer a todos por assistir e estou ansioso para vê-los no próximo vídeo. Até logo!